E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo bacana? E aí, vocês estão ouvindo um barulhinho aí? É Honda Civic 1999 automático 1.6. Qual que é o probleminha? Vamos ver se vocês adivinham aí, ó. Vou mostrar aí o probleminha. E aí, pessoal? O que será que está acontecendo com esse carro? Alguém tem ideia aí? Pois é. O cliente nos procurou aqui, relatando esse problema e a falta de desempenho do carro, além do alto consumo, ok? Ele comprou o carro recentemente em uma loja, numa agência de veículos. Ele constatou esse problema, até porque ele tem um outro carro igual a esse. E ele percebeu que isso não é normal, né? A falta de potência, o baixo desempenho, né? E o carro aparentando estar fervendo, né? Colocando água para fora aí o tempo todo. Ele procurou a loja, pediu que estivessem verificando o que está acontecendo. O lojista mandou ele até a oficina ali da própria loja, né? Mas o que acontece? Nem a oficina que ele foi conseguiu diagnosticar, inclusive mandaram ele para um autoelétrico para verificar um possível problema no eletroventilador. Foi constatado que estava tudo ok, então nem a oficina mecânica e nem o autoelétrico conseguiram diagnosticar o problema do carro. Disseram a ele que o carro está normal, ok? Então ele, sem perder muito tempo, procurou alguma coisa na internet, localizou aí o meu canal, entrou em contato, agendamos e ele trouxe o carro na data de hoje, ok? Então vou mostrar para vocês aí esse diagnóstico. Ele nos procurou aqui, inicialmente propus para ele um diagnóstico seguido de um orçamento, ok? Então vamos lá, vamos ver o que vai dar nesse carro aqui, vamos ver se o cliente vai efetuar o reparo, se não vai efetuar o reparo. Até então eu não sei qual é o problema de fato do carro, eu já sei aonde está basicamente o problema, mas o que de fato está causando o problema ainda não sei dizer. Preciso fazer o diagnóstico aqui para a gente poder mensurar aí o reparo, né? Valores e tudo mais aí. Então vamos que vamos na sequência aí. Bom, pessoal, como vocês observaram aí anteriormente, o carro estava soltando bastante vapor de água, né? Porque acredito já não ter mais aditivo no sistema, bastante vapor aqui pelo reservatório. Esse reservatório não é um reservatório integrado ao sistema, eu já falei sobre isso antes, né? É um reservatório que trabalha à parte do sistema, e o líquido, né? O aditivo que vai aqui dentro, ele entra para dentro do sistema somente quando o carro está frio, ok? Conforme o carro esfria, você cria um vácuo no sistema, e à medida que se cria o vácuo no sistema, ele puxa automaticamente o fluido, né, o aditivo que está aqui dentro do reservatório, ok? E quando o carro começa a ferver, que ele começa a ter problemas mecânicos, ele vai abrir a válvula da tampa e vai jogar para este reservatório aqui o excesso de pressão, no caso aí o vapor de água, como está acontecendo aqui. Então, basicamente, é assim que funciona esse sistema, tá? É um reservatório à parte, não é um reservatório integrado, como a gente costuma ver uma mangueira de circulação, que é a de entrada, e uma mangueira inferior de saída, ok? Como a gente costuma ver aqui, ó, num reservatório da Volkswagen, né? Você tem uma mangueira de entrada e uma de saída aqui maior, ok? Uma mangueira de circulação, na verdade, de respiro, ok? Então, um reservatório desse aqui, a gente chama aí de reservatório integrado, ele é integrado ao sistema. Aqui o reservatório ele não é integrado ao sistema, ele é um reservatório que ele trabalha à parte do sistema, ok? É feito dessa forma, pessoal, para que se tenha mais segurança na hora de fazer a verificação e evite-se certos problemas de queimadura, né? Na hora que você vai fazer
a verificação, como no caso aqui. Então, às vezes a pessoa não tem um entendimento, não tem um conhecimento, abre o capô do carro aqui e de repente se depara com a situação aqui de vapor, como a pessoa acaba vendo aqui. Essa forma aqui é uma forma um pouco mais segura, tá? Cada carro, cada projeto trabalha de um jeito, ok? No caso desses carros aqui, como a linha Toyota, alguns carros da Nissan, eles preferem trabalhar com um sistema desse jeito, reservatório não integrado ao sistema, é um reservatório à parte, tá? Eu gosto bastante desse projeto, desse sistema onde o reservatório é à parte e não integrado, por alguns motivos que eu não vou ficar explicando aqui, mas também o sistema que é integrado, quando ele é bem feito, as peças são de boa qualidade, dificilmente você tem problemas, ok? Então vamos fazer o diagnóstico aqui nesse carro, né? O cliente nos procurou aqui relatando esse problema, disse que a oficina que ele levou, o reparador lá, disse que o carro estava ok, que não tinha problema, mas o carro está fervendo. Ele levou lá no autoelétrico, onde o lojista também pediu para ele estar levando para verificar o eletroventilador, alguma coisa do tipo. O eletricista falou que o carro está tudo bem, só que o carro está jogando para fora o vapor d'água aqui, né? Tá fervendo, na verdade, porque para ele jogar para fora ele precisa ferver, porque aí ele vai vencer a pressão da tampa, que é 1 ponto bar aqui, ó, tá? Olha lá. 1 ponto bar de pressão, então ele vence essa pressão e joga para fora aqui. Isso significa que o carro tá fervendo, ok? Então ele chegou aqui agora, por isso que eu já mostrei para vocês o carro fervendo. Inclusive o eletroventilador ele está acionando, então eu vou funcionar o carro aqui, vou mostrar para vocês aí, tá? Vamos lá, vamos funcionar o carro aqui, ok? O carro está funcionando, vamos ver a temperatura que está lá, ó. Olha lá, a temperatura no painel, ok? Está extremamente baixa, tá? A temperatura não está subindo lá, ó, já consigo diagnosticar isso. O cliente passou que a temperatura está subindo muito pouco, o ponteiro ali mexe muito pouco, ok? Tá, olha lá, a temperatura não está subindo. O carro, se ele ficar aqui na marcha lenta, ele vai começar a ferver, ó, ele já está começando, né, a ferver, natural, porque ele tem deficiência no sistema de refrigeração do carro. E aí vai ligar o eletroventilador, normalmente liga a primeira velocidade. Como ele identifica que não está vencendo, né, o motor não está sendo resfriado, o módulo de injeção dá o comando para segundo eletroventilador entrar em funcionamento, que é o ventilador do ar-condicionado. Ele aumenta a velocidade aqui dos ventiladores. Olha lá, o carro quase quer morrer, começa a querer ferver, olha lá, tá? Vamos olhar aqui a temperatura no painel. Olha lá, ó. Temperatura no painel baixo ainda ali, ó. Tá começando a subir agora, lentamente, tá? Já era para essa temperatura estar bem mais alta aí, indicando possível problema no carro, para o carro parar, né? Parar de funcionar o carro. Olha lá. Tá? O carro chegou aqui desse jeito, tá, pessoal? O cliente veio andando com o carro desse jeito aqui. Eu tô ligando aqui porque eu preciso efetuar alguns diagnósticos. Estou mostrando aí o problema, né, que está no carro aqui, de forma que se tenha uma certa compreensão. Então ele começa a esquentar ali, tá fervendo, tá? Inclusive o cliente tem receio de ter um problema aí na junta de cabeçote desse carro. Ele não tem certeza, é por isso que ele nos procurou aqui. Olha lá a temperatura onde está ainda, ok? Então ele tem um certo receio aí de ter um rompimento na junta de cabeçote. Então ele nos procurou aqui para que eu estivesse fazendo esse diagnóstico, tá? Olha lá. O eletroventilador ainda não acionou. O eletroventilador está parado. Inclusive o cliente me perguntou: pô, Max, você vai colocar um scanner aí para verificar? Pessoal, isso aqui é um defeito mecânico, não é um defeito na parte de injeção eletrônica do carro. Esse carro está com problema mecânico, ok?
no sistema de arrefecimento, ele não está conseguindo trocar calor aí, por isso que ele está fervendo daquele jeito ali, ó, tá? Olha lá, ó. Tá? E o eletroventilador ainda não acionou. Vamos ver como é que está a temperatura do carro. Olha lá, a temperatura ainda está baixa, tá? Olha lá, temperatura baixa, o eletroventilador não aciona. A gente percebe que o regime de rotação do motor, ele alterna aqui, às vezes quer morrer, ele sobe um pouco o giro ou abaixa. Por quê? Porque a injeção eletrônica ela fica tentando controlar justamente olha lá, tá bem crítico o negócio. Ó, ligou o eletroventilador, ligou primeiro o eletroventilador do radiador. O ar-condicionado ele tá parado, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Só que o que vai acontecer? Ele não vai vencer a refrigeração. Ele vai acionar o segundo estágio aqui, ó, para ajudar a refrigeração do carro. Então, ó, primeiro estágio lá, já ligou o eletroventilador. E ele está tentando baixar a temperatura aí dentro do motor, tentando refrigerar. Já está parado aqui, ó, o eletroventilador do ar-condicionado está parado. Parado. O outro acionado. Vamos aguardar aqui mais um pouco. Está tentando vencer ali. Então é uma estratégia de funcionamento do sistema, ok? Para evitar um colapso total aí, manter ainda o carro funcionando. Ele vai acionar aqui ó, ele conseguiu refrigerar. Agora há pouco que o carro chegou aqui, ele acionou. Se a gente insistir aqui, ele vai acionar o segundo estágio aqui, ok, pessoal? Eu não vou ficar forçando muito aqui, pessoal, porque senão daqui a pouco vai ter gente aí no canal aí que vai dizer, olha lá a temperatura onde tá, vai dizer aí que eu tô forçando o carro aqui. Na verdade, isso aqui não chega nem próximo do que o carro foi forçado aí, porque o carro chegou desse jeito aqui, rodando, ok? Já com esse problema aqui na oficina. Então aqui eu não tô forçando nada, o carro já veio aqui com problema para oficina, ok? Esse carro aqui, se ele já rompeu a junta de cabeçote, aqui não tem mais o que fazer, aqui não tem, você está piorando a situação do carro, você está agravando mais a situação do carro. Isso faz parte do diagnóstico, tá ok, pessoal? Eu preciso funcionar para verificar aqui o que está acontecendo. Eu já constatei aqui que o eletroventilador, ele está fazendo a função dele, ele está acionando e desacionando tudo de acordo. O problema que está acontecendo aqui é que ele não está conseguindo fazer a troca de calor, por algum motivo. Bom, quem já assiste o meu canal aí já sabe o que deve estar acontecendo com esse carro, ok, pessoal? Então é aquela coisa bem básica mesmo do sistema de arrefecimento. Quem é novo da reparação aí já sabe, ok? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, então vamos lá. O que é o básico do sistema de arrefecimento? Primeiro lugar, sistema de arrefecimento não se pode utilizar água. Ok? Você tem que utilizar líquido refrigerante, que é o famoso aditivo, né? Se ele for concentrado, você tem que fazer a diluição em água, e é uma água específica para o sistema de arrefecimento. Ou pode ser inclusive água de torneira, como às vezes eu faço aqui, só que a água ela tem que ter baixa concentração de cloro e uma série de outras coisas que eu já expliquei isso em outros vídeos, ok? Não vou ficar me detalhando sobre a parte da água, ou água de torneira, água de chuva, isso fica para um outro momento. Então, basicamente, não se pode utilizar água no sistema de arrefecimento. Esse carro aqui, ele está sendo abastecido constantemente com água. A gente observa que já foi feita uma manutenção possível aqui, ó, uma mangueira superior, a gente observa aqui uma mangueira superior, uma abraçadeira ali universal já substituída. A gente observa aqui, ó, uma outra abraçadeira ali, ó, tá? Com a cabecinha vermelha ali, ó, substituída também. A gente observa aqui, ó,
o clássico vazamento de líquido refrigerante, né, aditivo, não homologado, não específico pela montadora. Esse negócio rosa, né, parecendo uma espécie de areia, um sal ali na carcaça da válvula termostática. Isso aí eu já expliquei em outros vídeos. Nada mais é do que o ataque químico do aditivo, ok? Na peça, é um vazamento ali, ok? A peça não foi feita para trabalhar com esse tipo de líquido refrigerante, desse aditivo. É provável, pessoal, que essa válvula termostática, ela inclusive esteja bloqueada, ela esteja travada. Ela pode ter travado fechada ou parcialmente aberta, impedindo a circulação do líquido refrigerante, ou no caso aqui da água, porque o carro está abastecido com a água. Tá? O outro problema clássico aí de refrigeração é a bomba de arrefecimento, bomba d'água que a gente chama, né? A bomba ela costuma ter um problema no rotor, ou desgaste do próprio rotor, ou até mesmo às vezes a quebra do rotor, e isso impossibilita a boa circulação do líquido refrigerante ou da água, ok? Um outro problema é obstrução nas galerias do radiador. A gente observa nesse carro aqui, ó, que esse radiador, ele já foi feito uma manutenção. Olha aqui, ó, como ele já foi mexido já, ó. Tá vendo, ó? Então ele tem umas alhetinhas aqui, ó, e isso é fechado na fábrica, né, por uma máquina. É como se fosse uma tampinha de garrafa. Então ela fica tudo certinho, ó. Percebam, ó, que esse radiador ele foi mexido aqui. Então é possível que essa caixa do radiador ela pode ter dado um problema de vazamento e foi feita a substituição, ó. Tá todo mexido aqui, ó. Tá vendo, ó? Então quando é feita a substituição da caixa do radiador, muitas vezes se tem problema de vedação aqui, pessoal, na tampa do radiador também. Às vezes você não tem uma boa vedação aqui, tá? No sistema, a tampa ela não consegue vedar de maneira correta aqui nesse lábio aqui, nesse bocal, e aí o motor ele tende a ter uma pressão manométrica dentro do sistema em torno de 0,6, 0,7 até 0,8 bar. E como você tem um problema de vazamento aqui, ele não suporta nem mesmo essa pressão. Então ele fica deixando o fluido, a água, o aditivo ser expurgado, mesmo com baixa pressão aqui para o reservatório, e isso cria uma entrada de ar aqui no sistema. À medida que entra ar, você vai ter uma deficiência na refrigeração, você vai criar um bolsão de ar no motor. Então são vários os problemas aqui no caso desse carro aqui. Então a gente tem uma caixa de radiador provavelmente substituída, em vez de ter feito a substituição do radiador, foi parcialmente mexido aqui no radiador, né? Trocado só a caixa. A gente tem o detalhe de válvula termostática lá, que aparentemente não foi substituída, não foi trocada, ou até mesmo se foi substituída, foi trocada, está sendo utilizada água no sistema, e a água no sistema cria dificuldade no mecanismo da válvula termostática até o travamento dela, assim como a bomba de arrefecimento. Então esses são os possíveis problemas desse carro. Pô, Max, e aí? Agora como é que a gente sabe se é aqui, se é a válvula ou se é a bomba? Bom, pessoal, para a gente ter de fato certeza, a gente tem que começar pelo mais fácil. Normalmente o pessoal faz assim, ou o que está mais óbvio. O que está mais óbvio aqui é um possível problema na válvula termostática, ok? Só que para isso precisaria se efetuar o desmonte da peça. Tem que se desmontar o conjunto lá de válvula termostática para se avaliar. O problema é que se o cliente não concordar com o valor do conserto, do reparo, ou você tiver mais peças avariadas ali, que é um conjunto da válvula termostática da carcaça, não há possibilidade muitas vezes de você remontar de volta e deixar o carro do jeito que estava antes. Não há essa possibilidade. E aí não tem o que ser feito. Ou arruma ou arruma. Tendo em vista já todo esse contexto aqui, uso de água, né? Essas possíveis manutenções, isso aqui está bem característico de um sistema com avarias. O que eu recomendo aqui, o que é o ideal aqui? Já de cara, efetuar ali a substituição da bomba de arrefecimento, que é a famosa bomba d'água, efetuar a substituição da válvula termostática, tem que se verificar o conjunto de carcaça, se ele não tiver
não estiver boa, não estiver apta para dar a perfeita vedação, tem que se substituir o conjunto de carcaça. Aquele tubo d'água que passa por trás do bloco do motor tem que efetuar a substituição, ok? Analisar a situação das mangueiras e efetuar talvez uma substituição aqui do radiador, devido ao quê? A um problema possível de vedação da tampa, ok? Pô, Max, tem como você identificar a tampa? Tem, pessoal. Se eu pressurizar o sistema aqui, eu vou conseguir identificar se a tampa está com problema ou não, tá? Existe essa possibilidade. Posso pressurizar o sistema aqui e identificar, tá? Mas não me interessa muito aqui se o problema é na vedação da tampa ou não, se de fato é esse o problema ou não, até porque o carro ele pode até vir a funcionar se houver o acerto disso aqui, a troca do radiador, né, para que tenha perfeita vedação, mas o carro pode parar daí algum tempo, até mesmo ferrar a junta do cabeçote, se já não ferrou, se já não estragou, né, por conta de uma válvula termostática com um defeito, com um possível travamento. Ela pode não estar travada e travar logo depois, porque aí você começa a pôr o carro para rodar e tudo mais e ela pode travar, ok? Se ela já não estiver travada. Isso vale também para a bomba de arrefecimento. Então, para não correr risco e não houver erro na hora do reparo, da manutenção e de todo um diagnóstico, aqui é fato, pessoal. Quantas vezes eu já tirei bomba de arrefecimento e a bomba ela estava oxidada, assim como o tubo d'água, assim como a carcaça, assim como a válvula termostática, é sempre a mesma história, ok? É sempre a mesma situação. Deixa eu mostrar algumas peças para vocês aqui. Bom, então vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar algumas peças para vocês. Então eu coloquei essas peças aqui em cima, ó. Então nesse carro em questão, que é o Civic que está aqui, ok? Eu tenho as mesmas peças que estão aqui em cima, que eu já troquei de outros carros, vários carros que vieram aqui na oficina. Então eu guardei algumas aqui só para exemplificar. Então, ó, olha a situação de uma bomba de arrefecimento quando você usa água no sistema, ok? Certamente a bomba desse carro em questão, ela está nessa condição, nessa situação, ok? Por quê? Porque está se usando água no sistema. Não foi feito para se usar água. Qual o problema disso aqui? A bomba, devido a ela ter o rotor de metal, dificilmente ela tem um problema de quebra, ok? Dificilmente. Pode, às vezes, vir a acontecer a ruptura do eixo ou o rotor soltar aqui devido a muita oxidação. E aí você tem a polia da bomba virando aqui, então o carro não sai fora de fasagem, mas o rotor ele às vezes pode não estar tendo o giro correto lá dentro do motor para fazer a bomba bombear o líquido de arrefecimento ou até mesmo a água. Esse é um problema que dificilmente, até então, até a data de agora, eu não peguei esse problema, mas como eu sempre digo, é uma caixinha de surpresa, mas eu já peguei outros carros com problema do rotor solto, então o eixo o eixo estava virando aqui, identificava um mecanismo aqui, né, virando, mas o rotor ele ficava parado, ó. Aqui você observa que o rotor gira ao mesmo tempo que eu giro o eixo ali, ó, ok? Então às vezes pode haver esse tipo de problema. No caso dessa bomba, dependendo do fabricante e tudo mais, dificilmente isso acontece. Qual é o problema comum nessa bomba? A corrosão pelo uso da água no sistema e a detonação do selo mecânico, né? A bomba ela tem um selo de vedação, que é uma espécie de retentor que fica na parte interna da bomba aqui, que evita, que faz com que não deixe passar o líquido refrigerante para o lado externo da bomba de arrefecimento aqui, como vocês podem ver, ok? Então, quando uma bomba está nessa condição aqui, o que acontece? A probabilidade de estourar o selo mecânico da bomba aqui e causar o vazamento, ela é muito grande. Então não há possibilidade nenhuma de você colocar aditivo no carro, no sistema, faz toda uma manutenção e coloca aditivo, não efetuando a substituição da bomba. Por quê? Certamente você vai ter um vazamento na bomba de arrefecimento. Não tem jeito, pessoal. Isso aqui é fato, tá? Colocou aditivo no sistema com uma bomba desse jeito aqui, você vai ter uma dor de cabeça grande aí, porque vai vazar aqui no selo mecânico da bomba e vai criar ar lá no bloco do motor. Criou ar no bloco do motor, vai queimar a junta do cabeçote do carro,
ok? E aí o que vai acontecer? Vai sobrar, né, para muita gente aí, ok? Então no caso do Civic aqui, a substituição da bomba, ela é muito bem-vinda. Por quê? Porque o selo mecânico da bomba lá já se desgastou. Não tem mais como você reaproveitar isso. Ah, então eu vou correr o risco. Ok, então coloca aí o aditivo no sistema e fica torcendo para não estourar. Porque se estourar e você estiver num lugar difícil, ou não der para parar o carro, ou qualquer coisa do tipo, você não observar como está lá no caso no painel desse carro, a temperatura, né, não chegou no meio, o carro está fervendo e o cliente está andando com o carro. E aí é onde você tem o problema da queima da junta do cabeçote. Ok, pessoal? Então, bomba de arrefecimento tem vida útil, tem prazo de validade. Qual é o prazo? Quando você usa o líquido de arrefecimento homologado, 100.000 km. 100, 120, 130, às vezes até 150.000 km dá para você manter a bomba de arrefecimento ali quando se usa o aditivo homologado desde zero, ok? Se você não está usando o líquido, o aditivo homologado, o carro não tem histórico, você nota que tem pontos de oxidação, é sinal de que o carro estava usando água no sistema. Troque a bomba por garantia, para evitar a ruptura do selo mecânico. Senão você vai ter uma grande dor de cabeça aí, ok? Então, nesse caso desse carro aqui, a bomba mecânica ali do líquido refrigerante, né, do aditivo do radiador, ok? Ela precisa ser substituída, não tem jeito. Tubo d'água é o tubo que passa por trás do motor, é esse tubo aqui, ó, tá? Olha a situação do tubo, toda podre, toda oxidada. Aqui é um outro problema, a parede do tubo ela é fina, então à medida que o tubo fica lá e você vai usar o aditivo, você troca só a bomba, mas não troca o tubo, o que vai acontecer? Vai furar o tubo d'água aqui e ele vai começar a jogar líquido refrigerante, aditivo ou água para fora, ok? Ou você vai ter pontos de vazamento nessas junções aqui, nesses anéis de vedação. São dois, um aqui e o outro aqui. Então vai vazar em algum lugar aqui, por quê? Porque você não tem mais material, você não tem mais parede. O aditivo ele começa a trabalhar, ele vai limpando a parede aqui do tubo e com isso você tem o quê? Você tem a ruptura do tubo. Deu vazamento, mesma situação da bomba. Deu vazamento, entrada de ar no motor, vai criar um bolsão de ar, vai queimar a junta do cabeçote. A outra parte importante que vocês estão vendo lá, que eu mostrei com o produto rosa, né? É exatamente esse ponto aqui, ó, tá? O que vocês estão vendo lá nada mais é do que esse produto rosa que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Que olha a situação desse gargalo aqui, dessa carcaça da válvula termostática. Então essa peça aqui é que comporta a válvula termostática. Olha a situação de oxidação, corrosão na peça. O maior de todos os problemas, pessoal, é justamente aqui, ó, onde você tem a vedação. Então é essa peça com essa boca aqui, esse bocal. Então quando essas peças estão corroídas desse jeito aqui, ó, oxidadas, elas, mesmo que você efetue uma boa limpeza, elas não permitem uma boa vedação desse anel aqui, ó, de vedação da válvula termostática. Então você precisa ter uma boa vedação para que você não tenha nenhum ponto de vazamento, ok? E você consiga pressurizar o sistema do carro. Porque se você não conseguir pressurizar o sistema, ele não vai trabalhar de acordo, ele não vai garantir o bom funcionamento. Então não adianta nada você comprar só a válvula termostática e querer montar numa peça desse jeito aqui. Mesmo que você efetue a limpeza, você vai ter microfuros, porosidade aqui. Então essa peça ela precisa ser trocada. Por quê? Porque o cloro ele é extremamente danoso. Então ele vai atacando o alumínio, ele vai atacando as partes metálicas do motor. Com alta temperatura ele vira um ácido, então ele começa a ter o ataque. Aí juntando isso você ainda coloca um aditivo, como no caso desse aqui, ó, que não é homologado pela montadora. O aditivo não homologado pela montadora ajuda a atacar e ele entra em conflito com o quê? Com a oxidação que está aqui, com o ferrugem, com o óxido ferroso que está na peça aí. Aí você leva na oficina, o mecânico faz o quê? Ó? Faz igual esse aqui. Enche de cola de silicone aqui, porque lógico a peça está toda oxidada, toda ferrada, não vai dar vedação, só o anel. Então enche de junta líquida de silicone, como é o caso aqui, ó, puf, taca para dentro aí.
Aí você vai colocar aditivo, vai querer fazer o carro funcionar direitinho, não tem como, tá, pessoal? Não tem jeito. Então o problema que está no Civic aí, nada mais é do que um problema característico aí da falta de uso de aditivo. Max, o que tem que fazer para arrumar aí no caso desse carro aí? Qual o problema desse carro? Precisa explicar mais, pessoal. Qual que é o problema desse carro? O problema desse carro é óbvio. É um sistema de arrefecimento ineficiente. Então, eu preciso trocar uma bomba, eu preciso trocar um tubo d'água, eu preciso trocar um conjunto de válvula termostática ali, onde tem carcaça, tampa e válvula termostática, analisar a situação de mangueiras, ok? Analisar a situação de radiador, ok? Antes disso, o que eu posso fazer aqui é um teste de pressurização no sistema para verificar um possível problema na junta de cabeçote. Porque se tiver com problema na junta de cabeçote, nem adianta você trocar bomba d'água, tubo, válvula termostática. Vai às vezes amenizar um pouco a situação, mas o carro vai começar a ter problema de falha, perca de potência, né? Alto consumo, que o cliente já está relatando isso. Então isso pode estar relacionado com a deficiência na refrigeração, então você tem uma queima de combustível diferenciada dentro da câmara, porque você tem uma câmara de combustão que está toda hora alternando a temperatura, devido à falta de líquido de arrefecimento, devido à falta de refrigeração. Então, o combustível, quando cai dentro da câmara, ele tende a evaporar, a injeção fica tentando fazer o controle dessa mistura para tentar manter o motor funcionando, ok? Então, primeiramente aqui, a gente vai fazer o quê? Eu já sei que esse carro está com oxidação na bomba, no tubo, na válvula, no conjunto de carcaça e um possível problema aqui no radiador, que não tem jeito. Isso aqui vai ter que ser trocado aqui para se resolver o problema, se de fato for. Eu vou fazer o quê? Eu vou pressurizar o sistema, tirar as velas de ignição aqui e verificar um possível problema de vazamento de água, ok? Para dentro da câmara de combustão. Se for identificado isso, já era. Vai ter que arrancar o cabeçote, fazer junta de cabeçote, plana de bloco de motor, como eu já mostrei no meu canal aí, em outro Honda Civic que eu fiz a mesma manutenção, inclusive foi um cabeçote que eu fiz aí. Ok, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui agora? O carro já esfriou, vou desmontar aqui, pressurizar o sistema para fazer esse diagnóstico aí para o cliente, ok? Então, vamos na sequência aí, eu mostro para vocês aí.